Liga aí. Ligou? Mas é pra ligar onde? Na verdade, é claro. Ah, é? Tem que ser ligado na verdade. Ligado na verdade. Muito bom o nosso podcast Ligado na Verdade com você novamente. Obrigado você que está com a gente pela Rádio Seara, aí na sua plataforma de podcasts preferida. Alô, internauta, valeu pelo carinho aqui no nosso podcast. Internauta? Rapaz, esse termo é bem antigo. Eu sou das antigas, eu sou... Mas Eu atual, não tô né? me atualizando bem, Inácio. Eu não faço a menor ideia Mas de qual aí, o vai, tempo como é que que- eu não sei. Mas obrigado aí a você que tá ouvindo a gente. Bem Prazer melhor, né? muito grande tá junto, compartilhando desse momento também. Hoje com um convidado aqui também muito especial para tratar de um tema muito interessante, né? Exatamente. Não é um tema, como a gente costuma assim falar, propriamente acadêmico, porque a gente traz algumas coisas para falar mesmo da galera assim, mas é algo prático da vida. Afinal, porque a vida cristã não é uma vida vivida somente nas faculdades, no topo das torres de marfim, mas sim na vida real. E a gente vai tratar hoje justamente sobre como é que interage algo que talvez seja um pouco incomum na mente das pessoas, mas para a glória de Deus, para o reino de Deus. E hoje a gente vai conversar com o nosso querido Pastor Herbert Granville, que já esteve inclusive no Ligado na Verdade, né? Faz um tempão, tá de volta. Prazer ter você conosco novamente aqui no nosso podcast. Prazer é meu estar junto com vocês, junto com o pessoal da Rádio Seara. Um abração, um beijão grande aí em todos, em cada ouvinte também. Muito obrigado por esse convite e por poder compartilhar a respeito daquilo que sempre tem caminhado comigo, que é a arte, não é? A arte cênica. E o pastor Herbert Granville é líder de teatro na Igreja Comunidade Videira, em Fortaleza. Portanto, tem muita experiência para conversar sobre este assunto conosco. Mas antes de entrarmos no tema propriamente dito, pastor Herbert, apresente sua família aqui no nosso podcast para a gente iniciar a conversa. Certo. Eu sou casado com a Lucimar Neta, ela é educadora cristã, né? Se formou no mesmo seminário que eu, em Anápolis, Goiás. Temos um rapazão aí de 9 anos, que é o Saulo Granville, filhão que, inclusive, o Saulo, ele, de uns meses pra cá, tem tido aula de hip hop, não é? Um professor que, inclusive, esse professor, ele é pastor também, olha só, ele é pastor, não é? E tem aprendido aí a dançar como uma forma de não apenas se expressar, mas também de adorar a Deus, né? Então, casado já há 18 anos e já tenho aí um tempo de cristianismo, uma caminhada cristã já de 24 anos de idade, né? De caminhada cristã. Ei, fica ligado na verdade. O assunto de hoje: como usar o teatro para a glória de Deus. Pastor Herbert Granville, vamos lá, você que tem muita experiência, tem 2 décadas, né? Se não me engano, 2 décadas de experiência com artes, com teatro, serve ao Senhor, é um pregador do Evangelho. Como podemos usar o teatro para a glória de Deus, para alcançar vidas com o Evangelho? É possível isso? Sim, é totalmente possível, com certeza. Eu iniciei o teatro, ou a caminhada cristã, comecei em 2002, né? E quando eu comecei a caminhada cristã, no caso, voltado para a arte, eu estava orando ao Senhor, falando com Deus, dizendo assim: Deus, aonde o Senhor quer me usar? Certo? Eu me converti no ano 2000, e aí, nesse período do ano 2000 até 2002, eu fazia parte da sala de novos convertidos, e aí eu orava ao Senhor dizendo: Deus, aonde eu posso servir? E aí, em 2001, ano de 2001, eu tive um sonho, né? De madrugada, acordei com aquele sonho na minha mente, na minha cabeça. Eu peguei um caderno, um lápis, isso de madrugada, 2001. Escrevi o meu sonho. Comecei a escrever e tal, e fluiu aquela coisa. Beleza. Em 2002, eu lembro que a igreja que eu congregava, ela estava fazendo um festival, né, de show de talentos, né? É novo. Show de talentos na igreja e tudo. E aí, o nosso professor da escola bíblica chegou para mim e disse assim: Herbert, você poderia trazer alguma coisa para o show de talentos? Aí eu lembrei justamente do sonho que eu tinha tido, né? Que eu tinha escrito. Aí eu peguei aquele sonho, reuni uma galera, a maioria eram novos convertidos, certo? E aí a gente apresentou então a nossa primeira peça de teatro, que foi justamente o sonho
que eu tinha tido, não é? E apresentamos, e aí algumas pessoas da igreja, depois que isso aconteceu, chegavam para mim e diziam assim: Herbert, você que é o líder de teatro? Aí a minha resposta era assim: Deus me livre. Eu falava desse jeito: não sou líder de nada não, Deus me livre e tal. E aí a pessoa falava assim: não, mas tu não apresentou uma peça? Eu disse: foi. Pois traz uma peça aqui para um encontro que vai ter aqui na igreja, um encontro, por exemplo, né? Encontro das mulheres, encontro dos homens, tal. Aí eu disse: vou orar, se Deus me der alguma coisa, beleza, eu trago, né? E Deus sempre me dava. Aí eu reunia um grupo, não é? E esse grupo vinha animado, novos convertidos, né? O coração fervendo ali, e a gente apresentava. Só que aí eu fui sentindo falta de algo. Eu fui percebendo que a gente apresentava de uma forma muito amadora, não é? E como eu já estava lendo a Bíblia, já estava buscando mais essa intimidade com Deus, eu lembro claramente que um texto que ficava assim pulsando na minha mente é 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que diz: quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E aí eu comecei a buscar então técnicas, ferramentas, fazer cursos para poder fortalecer o Ministério das Artes. E esse tipo de arte, pastor, é interessante porque, assim, no teatro tem uma história sendo contada, uma mensagem que a pessoa vai guardar, vai ficar ali no seu coração, ela vai lembrar. E diferente de um filme, né, você tá vendo ali os atores pessoalmente, né, é muito legal, muito legal. Então, aí a pergunta é: como podemos usar isso para levar o evangelho para as pessoas? Como podemos usar o teatro na igreja, na comunidade, numa escola, para trazer o evangelho para as pessoas, né? Porque a glória de Deus precisa ser proclamada, né? Uhum. Através das boas Sim, novas da tudo. palavra de Deus, do evangelho. Uma coisa que a gente precisa entender é que a arte ela vem do nosso maior artista. A gente serve a um Deus criativo. Se a gente vê ali Gênesis capítulo 1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e Deus começa a sua criação. Gente, isso é incrível, não é? A criatividade de Deus. A gente olhar para a natureza, a gente olhar para as coisas ao nosso redor, a criatividade que Deus deu ao homem, não é? Ao ser humano. Então é algo fantástico. Então a arte ela vem do coração de Deus. A arte não é algo que vem do diabo. O diabo ele distorceu ou distorce muitas vezes a arte, não é? Mas a arte ela é algo que ela engrandece ao Senhor. Então uma peça teatral onde você entra ali de uma maneira estratégica, com criatividade, né? Contando uma história, falando de uma pessoa, né? Contando ali a história de um personagem, isso pode impactar a vida de muitas pessoas porque gera identificação. A pessoa vai se identificar com o personagem, vai se identificar com a situação que é contada, e aí é aonde entra o evangelho, que é a resposta. Qual é a resposta para aquele problema? Qual é a resposta para aquela situação? Para aquilo que eu estou passando, que eu olho e digo: eita, não tem como resolver. E a gente sabe que Deus é o Deus do impossível. E a gente sabe que Deus é a resposta para tudo ou para todas as coisas. E aí, quando a gente apresenta o teatro, essa arte tão poderosa, com o evangelho, com a palavra de Deus, é aí onde as pessoas precisam ter, então, uma atitude, tomar uma decisão em relação àquilo. E é por esse motivo que muitas vezes nas peças teatrais, por exemplo, que a gente apresenta, muitas vezes tem muitas conversões, não é? A gente apresentou um agora recente no Maranhão, final de semana, eu fui para lá e tiveram 25 decisões para Jesus. Legal, pastor Herbert, hoje existe alguma dificuldade, algum tipo de preconceito nas igrejas, no meio evangélico, algum tipo de... Se há alguma resistência, Isso, né? uma resistência nas igrejas em relação ao teatro? Sim, ainda existe, não é? Ainda existem pessoas que olham para a arte não com bons olhos, até porque a gente sabe que o meio artístico, se a gente for olhar para o meio artístico no geral, não é? E quando eu falo no geral, não estou me referindo ao artista cristão, mas o meio artístico, muitas vezes, ele é um meio corrompido, não é? É claro que não são todas as pessoas, mas existe uma ramificação da arte que, às vezes,
vai mostrar ali algo que não é da vontade ou do agrado de Deus, né? E aí o problema é quando as pessoas muitas vezes acabam misturando isso e dizendo, tá vendo? A arte não presta. Tá vendo? O teatro não é algo de Deus. Isso não é uma verdade. Pelo contrário, acabei de falar sobre o Deus criativo do qual a gente serve, né? Então, tem sim ainda pessoas que olham a arte com um certo preconceito ou com um conceito formado, do qual, biblicamente falando, ouso dizer isso, biblicamente não é verdade, não é verdadeiro esses conceitos distorcidos formados, pelo contrário. E por quê? A gente vê o resultado, né? Se a arte não fizesse com que pessoas tomassem decisões para Jesus, ouvissem a palavra, ou encarassem a verdade da palavra, a ponto de dizer assim, opa, eu quero essa verdade para minha vida. Muito interessante. Pastor, acho que nós temos, infelizmente, como o pecado acaba distorcendo as coisas que são boas, né? E acredito que Satanás, ele usa também algumas falsos cristãos para manchar justamente a reputação da Igreja de Cristo. E, por exemplo, em uma comunidade que não tem um bom testemunho do Evangelho, talvez seja mais fácil você chegar lá com uma peça teatral para aquelas pessoas, como um meio daquelas pessoas receberem as boas novas, do que, por exemplo, como um culto propriamente dito. Imagine que você vai numa comunidade que tem essa certa rejeição. Talvez seja mais fácil você alcançar aquela pessoa com a mensagem do Evangelho. E aí, daí para frente, a obra é do Espírito Santo, né? Então, é uma ferramenta muito útil também para evangelismos nesse caso, mas não somente isso, mas também para ensino, porque às vezes, com a ilustração da peça teatral, a mensagem às vezes até fica um pouco mais fixa em alguns contextos. Claro que a pregação da palavra, a exposição, tem obviamente o seu lugar, é parte central do culto, mas isso não uma coisa não anula a outra, digamos assim. São coisas que podem trabalhar, são ferramentas para que Deus seja glorificado no final das contas, né? É aquela coisa, né? Se você, por exemplo, uma cidade pequena, onde uma igreja pensa em plantar uma congregação naquele lugar, e tem que ter um primeiro contato com a comunidade, né? E pode fazer alguma coisa na praça, né? Alguma coisa na praça ali, para ter um primeiro contato. E o teatro pode ser, e é de fato uma grande ferramenta para isso, né? Para ir tendo contato com a população, usando ali o teatro, né, para expor a palavra de Deus. Sim, com certeza. Agora, uma coisa muito importante que eu destaco aqui, mais do que o fazer, vou fazer teatro, vou fazer dança, vou fazer arte, mais importante do que o fazer é o ser. Então, fazer só por fazer, qualquer um faz. Qualquer pessoa, de repente, né, pode se sentir interessada e ir lá e fazer. Mas você precisa ser, e é no ser onde eu carrego a essência, é no ser onde eu carrego ali a ação e o poder de Deus, né? Deus me usando o artista como um canal nas mãos dele. Então, não basta apenas eu fazer, eu tenho que ser. Eu preciso ter a minha vida ali em consagração, eu preciso buscar a santificação, ser de santos, porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. Eu preciso realmente estar alinhado com Deus para que essa ferramenta chamada teatro, ela venha a ser realmente eficiente. Obrigado, pastor Herbert, pela participação aqui no nosso podcast. Para encerrar, um conselho aí para a pessoa que está com desejo de servir ao Senhor, seja no teatro ou não, como ela pode buscar a direção de Deus? Orando, pedindo direção a Deus. Não se conforme em apenas ser alguém que fica ali no banco da sua igreja e assiste ao culto. Não se conforme com isso. Deus, o Espírito Santo de Deus, é que dá o dom, né? É que distribui o dom conforme a vontade dele. Mas para isso você precisa orar, você precisa buscar a direção, e a direção que o Senhor te der, vai e faz. Quando Deus está à frente, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, só obedece. Seja o teatro ou outra ferramenta, lembrando, 1 Coríntios 10:31, tudo para a glória de Deus. Muito bem. Obrigado, pastor Herbert Granville, e você que esteve conosco. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, Inácio. Valeu. E aí, curtiu? Podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Ceará FM 102,7.